Beleza, galera? Bom, vamos lá aprender agora a trabalhar com velocidade média. Vamos falar de cinemática, vamos falar de velocidade média. Bom, para a gente calcular a velocidade média, a gente tem que lembrar de alguns conceitos básicos, né? E um desses conceitos é o deslocamento de um corpo, tá certo? O deslocamento. Bom, o deslocamento a gente também conhece como sendo o ΔS, tá certo? ΔS, que é variação de espaço ou variação de posição. Tudo bem? A gente também pode ter essas denominações. Nada mais é do que a posição final de um corpo menos a posição inicial, tá certo? Só lembrando, é muito importante que você perceba que esse deslocamento aqui, ele é um valor médio, tá certo? Depende unicamente de um valor final e de um valor inicial. Não importa a trajetória que o corpo descreveu no meio do caminho, só importa o ponto final e o ponto inicial. Tudo bem? Ó, para deslocamento a gente tem algumas unidades mais comuns. Unidades mais comuns, tá certo? As unidades de medida, que temos o metro, tá ok? Que inclusive no Sistema Internacional de Medidas ele é utilizado como referência, mas também é muito comum a gente encontrar o quilômetro. Quilômetro, certo? É bem comum no nosso dia a dia. Todos os dois são unidades de deslocamento, beleza? E de repente, se a gente em alguma questão a gente precisar fazer uma transformação de metro para quilômetro ou vice-versa, a gente só precisa dessa equivalência aqui, olha, saber que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá certo? Tranquilo até aí? Vamos lá. Outro conceito básico é o conceito de variação do tempo. Variação do tempo. A variação do tempo é o seguinte, ela é bem parecida com a variação do espaço, né, com o que a gente acabou de ver aqui, com deslocamento. Só que agora, a variação do tempo, a gente vai ter como sendo ΔT, tá certo? O ΔT, que nada mais é que o instante final menos o instante inicial. Tá certo? O instante final menos o instante inicial. É bem parecido, né? Sempre que você pensar em variação de alguma coisa, você vai ter sempre o valor final menos o valor inicial. Tá certo? E para variação de tempo, a gente também conhece algumas unidades comuns. Unidades mais comuns utilizadas, que são o segundo, que é utilizado no Sistema Internacional de Medidas, é utilizado o segundo, mas é bem comum também a gente encontrar hora, tá certo? Como unidade de medida para tempo. E a equivalência para transformar de segundo para hora ou vice-versa é a seguinte, olha, a gente conhece que uma hora equivale a 3.600 segundos, tá certo? Uma hora equivale a 3.600 segundos. Tranquilo, né? Agora, depois disso, a gente pode já aprender a calcular velocidade média, tá certo? Que velocidade média, só lembrando vocês, aqui, por enquanto, a gente ainda pode chamar de velocidade escalar média, tá certo? Por enquanto, ainda se trata da mesma coisa, porque quando a gente fala velocidade escalar, a gente está trabalhando só com o valor da velocidade, tá certo? Mais adiante a gente vai conhecer a questão vetorial e a gente vai perceber que a velocidade é uma grandeza vetorial e vai precisar de outras características, mas por enquanto a velocidade escalar média é o que a gente vai utilizar. Bom, velocidade escalar média nada mais é, a gente vai chamar aqui de VM, tá certo? Velocidade média, e vem ser aquele ΔS, olha, é uma relação entre a variação do espaço ou deslocamento, né, como você preferir, dividido pela variação do tempo, tá certo? Então, em outras palavras, velocidade média é uma relação entre o espaço percorrido e o tempo que foi gasto para percorrer esse espaço, tá certo? Então, a gente também pode escrever de outra forma, ΔS é S menos S0, né? Então, posso dizer aqui, olha, S menos S0, tá certo? Dividido
Aqui, ΔT é T menos T0. Ó, T menos T0. Também posso conhecer dessa forma aqui, fica a critério de cada um, tá certo? Vem cá, Rui, e a unidade de medida da velocidade média? Bem, olha só, é fácil de entender, porque se a gente tiver uma unidade de medida de espaço, né, deslocamento, medida em metro, e aqui a unidade de tempo medido em segundos, a gente vai ter o que? A velocidade média medida em metro por segundo. Tranquilo, é simples assim. Tá certo? E outra, se a gente tiver aqui uma unidade de espaço sendo dada em quilômetros e uma unidade de tempo sendo dada em hora, o que a gente vai ter? A velocidade média vai ser medida em quilômetro por hora. Tá certo? É bem tranquilo, bem fácil. O que a gente precisa prestar atenção é que para transformar agora uma unidade de metro por segundo para quilômetro por hora e vice-versa, tem que tomar cuidado. Não pode ser simplesmente de qualquer forma. Tudo bem? A gente tem que perceber que é o seguinte, olha, tem uma relação aqui. Quando você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, encontrar a equivalência de metro por segundo em quilômetro por hora, você deve utilizar o seguinte artifício, olha. Daqui para cá, de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, tá certo? Gravem esse número, 3,6. E vice-versa, se quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza, né? Qualquer valor, encontrou essa unidade de medida, quiser passar para outra, você faz essa jogada aqui. Rui, tem um jeito mais fácil? Eu tenho uma dica que dá para facilitar em algumas situações. Olha, é uma tabelinha simples. Uma tabelinha simples para alguns valores inteiros. Olha, é bem tranquilo. Se você quiser passar, por exemplo, aqui de metro por segundo, certo? Para quilômetro por hora, você pode fazer o seguinte, ó, quilômetro por hora. Você vai passando desse lado aqui, do metro por segundo, você vai sempre somando de 5 em 5, tá certo? De 5 em 5. Do lado do quilômetro por hora, você vai sempre somando de 18 em 18. Aqui é de 5 em 5, e desse lado aqui é de 18 em 18. Tudo bem? Então, olha lá, como é que vai ficar isso na prática? Olha, você ia colocando aqui 5, 10, 15, 20, vai embora, até onde você quiser, tá certo? Desse lado aqui, 18 em 18, 18, 36, né? Soma 18, 54, mais 18, 72, e assim por diante, até onde você quiser. E aí você tem essa equivalência, beleza? Por exemplo, 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo, 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora, e assim por diante. Deu para entender? Tranquilo, né? Bom, gente, então é isso. Não esqueçam de visitar o blog do professor Rui Lobato, que é o cafécompupunha.blogspot.com, tá certo? E não esqueçam de sempre verificar se tem vídeo novo no YouTube, tá ok? No portal do Rui Lobato. Ok, galera? Beleza, um abraço para todos vocês, até a próxima.